Boa tarde, bem-vindos a mais um programa de saúde da comunidade. Esta semana vamos abordar alguns passos para deixar de fumar. Para isso, contamos com a presença da enfermeira Isabela Guiar, especialista em saúde materna. Desde já, obrigada pelo seu interesse e disponibilidade. Obrigado, eu. Quantas substâncias diferentes constituem o cigarro? O fumo do tabaco é uma mistura complexa e dinâmica constituída por mais de 7.000 substâncias. Está estudado que mais de 70 substâncias são carcinogéneas e centenas delas são tóxicas para o nosso organismo e para os diferentes sistemas e órgãos do organismo, nomeadamente o sistema respiratório, o sistema cardiovascular, o cérebro também, particularmente o cérebro, e mesmo até na função sexual e reprodutiva, que muita gente não está à espera. Quais os efeitos do tabaco na saúde, tendo em conta que provoca, por exemplo, a morte por diversas doenças? O tabaco, para além de provocar várias doenças aos fumadores, é também um risco por exposição aos não fumadores. O fumo do tabaco é tóxico para o organismo. A nicotina provoca dependência através de ligações cerebrais que fazem com que os fumadores se tornem dependentes da nicotina, provocando mesmo sintomas de privação. Portanto, as pessoas fumadoras têm um risco de adoecer ou de morrer por causas provocadas pelo tabaco 2 a 3 vezes superiores a pessoas que não são fumadoras. Por exemplo, segundo a Organização Mundial de Saúde, atualmente marca cerca de 7 milhões de pessoas em todo o mundo. Estima-se que até 2030 matará cerca de 8 milhões de pessoas no mundo. De acordo também com as estimativas do Institute of Health Metrics and Evaluations, por exemplo, no ano de 2016, em Portugal, marcou cerca de 12.000 pessoas, ou por doenças provocadas ou agravadas pelo consumo, ou também por exposição ao fumo do tabaco. Um cidadão que decida deixar de fumar, quais os benefícios que isso pode trazer à sua saúde? Então, como eu já expliquei, fumar prejudica gravemente a saúde das pessoas e das pessoas que convivem com o fumador, portanto, e das pessoas que se expõem ao fumo do tabaco. Portanto, o risco de muitas doenças associadas ao tabaco aumenta conforme os anos de consumo. Portanto, quanto mais cedo se deixar de fumar, maiores vão ser os benefícios relativamente a evitar essas doenças. Portanto, deixar de fumar é mesmo a melhor decisão que uma pessoa fumadora pode tomar e melhorar a sua saúde e a das pessoas que o rodeiam. As pessoas que deixam de fumar vivem em média mais 10 anos, portanto isto são umas estimativas de estudos científicos, vivem em média mais 10 anos do que as pessoas que continuam a fumar. Quanto mais tarde se deixar de fumar, esta expectativa vai diminuindo. Por exemplo, após 5 a 15 anos de deixar de fumar, o ex-fumador vai ter metade do risco de vir a ter, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Esta estimativa entre 5 e 15 anos varia e será tanto menor quanto menor for a idade da pessoa. Por exemplo, se for uma pessoa com 35 anos, tem mais depressa diminui este risco de acidente vascular cerebral. Se tiver, por exemplo, 60 anos, vai demorar mais tempo, uns 10 a 15 anos, para diminuir esta estimativa. Por exemplo, o risco de cancro e de doenças respiratórias começa também a diminuir a partir do momento em que para de fumar e, por exemplo, após 5 anos,
o risco de cancro, por exemplo, da boca e do esófago, diminui para metade. Passado 10 anos, o risco, por exemplo, de cancro dos pulmões diminui também para metade, isto em relação aos não fumadores. Quais os conselhos que deixa para quem quer parar com este vício? Então, como já referi, o risco diminui imenso a partir do momento em que deixamos de fumar. Portanto, quanto mais cedo tomar essa decisão, melhor. Se bem que, como é do senso comum, a maior parte das pessoas tem grande dificuldade em deixar de fumar. E esta dificuldade tem a ver essencialmente com o grau de dependência à nicotina. A nicotina é uma substância que faz parte da planta do tabaco, não é? E que faz com que, quando o organismo sente a falta dela, portanto, na abstinência, quando não existe essa substância no organismo, o organismo vai ter alguns sintomas e sinais de privação, que pode ser o nervosismo, a ansiedade, a pessoa pode ficar mais triste, pode até dar alguma irritabilidade, alguma insónia. A maior parte das pessoas que têm estas dificuldades, eu aconselho a procurar o médico de família para depois ser orientado para consultas de cessação tabágica. Nestas consultas, essas pessoas vão ser ajudadas na privação tanto física como psicológica, não é? Porque para além da privação física, portanto, de haver estes sintomas manifestados pela privação da nicotina, há também portanto, a privação psicológica também do tabaco provoca também alguma ansiedade. A rotina de fumar e portanto, de ter comportamentos associados ao fumar faz com que também crie instabilidade nestas pessoas. E, portanto, nessas consultas de cessação tabágica vai haver uma ajuda por parte de profissionais. Há profissionais com essa formação, há um enfermeiro, um médico, um psicólogo, todos com formação nesta área, que ajudam a pessoa a deixar de fumar. Há também medicamentos que ajudam na abstinência física, que ajudam também um pouco na ansiedade, mas o principal motivador desta cessação tabágica é o próprio, não é? A pessoa tem que querer deixar de fumar. A partir do momento que o fumador opta por deixar de fumar, eu aconselho primeiro a conhecer muito bem os seus hábitos tabágicos. E estes pequenos, vou dar aqui pequenos exemplos que depois vão sendo trabalhados também na consulta de cessação tabágica e que vai ajudar os fumadores a deixar de fumar. Porquê conhecer os hábitos tabágicos? Porque há pessoas que, por exemplo, acordam e a primeira coisa que pensam é em fumar um cigarro e não conseguem fazer mais nada sem fumar um cigarro e tomar um café. Há pessoas que associam muito o fumar ao tomar café, por exemplo. E esses cigarros vão ser importantíssimos para esses fumadores e vão ser os mais difíceis de deixar de fumar. Então, por que não começar, por exemplo, pelos mais fáceis? E para essas pessoas vai ser mais fácil iniciar a sua cessação tabágica através dos cigarros mais fáceis. Depois vão ter que arranjar estratégias, tanto físicas como psicológicas. Eu quero dizer físicas, por exemplo, quando acorda, vai tirar um café e a primeira coisa que se lembra é fumar um cigarro, porque está associado a esse comportamento, então vai, por exemplo, deixar de tomar o café para conseguir não fumar esse cigarro. E psicológicas, as estratégias psicológicas podem ser, por exemplo, a partir do momento em que toma a iniciativa de deixar de fumar, marca um dia para deixar de fumar,
compromete-se com as pessoas que lhes são mais próximas, na família, nos amigos, no trabalho, de que vai deixar de fumar, porque obriga a um compromisso maior por parte da pessoa, não é? Não é só um compromisso com ela própria, ela depois vai ter que explicar também aos outros porque é que teve a recaída, porque é que voltou a fumar. E também é muito importante livrar-se de todos os objetos que tenham com eles próprios ou em casa, de que os lembrem do hábito de fumar, portanto, do hábito tabágico. Estas serão algumas estratégias que vão ajudar a deixar de fumar. Depois, é muito importante sempre, e isso na cessação tabágica também aponta sempre, escolher um dia para deixar de fumar, aquele que nós chamamos o dia D, e assumir o compromisso que a partir desse dia não irá fumar mais. E, portanto, antes desse dia, preparar-se física e psicologicamente, como eu falei anteriormente, e vai-se preparando antes desse dia também e pode ir deixando de fumar já aqueles cigarros que são menos importantes. A partir desse dia, deixa de fumar. É importante também arranjar aqui algumas estratégias na vida da pessoa para que o ajude neste compromisso de deixar de fumar. Praticar hábitos de vida saudáveis, não é? Ter estilos saudáveis, praticar o desporto, beber mais água, ou outras formas de bem-estar, pode ser a meditação, aprender a relaxar, porque essas pessoas depois às vezes sentem-se um pouco mais ansiosas, com mais irritabilidade, aprender a respirar, a relaxar, fugir às situações em que lhes dá mais vontade de fumar, a saída com os amigos, ir à discoteca ou ir a um café. Isso depois depende dos hábitos tabágicos de cada um. Diminuir a ingestão de café, de bebidas alcoólicas, tudo o que sejam hábitos saudáveis também ajuda a que a pessoa se sinta mais saudável, desintoxique mais depressa a nicotina que tem no organismo e o vai ajudar também a deixar de fumar. Basicamente penso que é isto. Sempre que sente uma vontade forte de fumar, deve pensar que essa vontade, se beber um copo de água, der um passeiozinho, essa vontade passa. Isso também está estudado cientificamente. Em 5, 10 minutos essa vontade forte passa. Tem a ver com a dependência física à nicotina. Durante também as consultas de cessação tabágica também vão fazer um teste de dependência à nicotina, que também é importante para depois conseguirem lidar mais ou menos com os efeitos de dependência física. E depois, no fim disto tudo, aconselho também a que guardem no mealheiro o dinheiro que iam gastar com o tabaco para depois fazerem uma coisa que gostassem muito de fazer. Que seja saudável. Que seja saudável, fazer uma viagem, fazer umas férias, guardar esse dinheiro e terem o prazer de gastar esse dinheiro numa coisa saudável e pensarem, ainda bem que não fumo, porque este dinheiro foi para uma coisa que me deu muito mais prazer do que fumar. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigado eu. Encerramos assim mais um programa de saúde na comunidade. Estejam atentos às nossas redes sociais e partilhem connosco as vossas dúvidas. Até lá, tenham uma boa semana.